Ele recebeu 98 anos de prisão, mas antes disso ele conseguiu ficar foragido durante 3 anos. Antes de começar a falar desse caso, eu sou a Jobeck e vocês são muito bem-vindos ao canal. Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo os casos que vocês gostariam de saber e se inscrever para não ficar de fora de nada do que vai rolar aqui. Agora chega de conversa, vamos ao que interessa. Vocês lembram do caso do ator Rafael Miguel, que atuou em Chiquititas como Paçoca? E seus pais foram mortos em 2019 por Paulo Cupertino, que era o seu sogro na época e não aceitava o relacionamento que ele tinha com a filha dele. Eles se conheceram em 2018 na internet e logo em seguida começaram a namorar. Mas tudo tinha que ser muito escondido, porque o Paulo, que era o pai da menina que ele namorava, não aceitava o relacionamento de forma nenhuma. Paulo tinha um histórico violento e agressivo, não só com a sua filha, mas também com a sua esposa. Inclusive, a própria Rafaela já falou umas vezes que se lembra de um episódio que ele teria quebrado um prato em sua cabeça e deslocado o ombro da sua mãe. Depois que Isabela e Rafael já estavam namorando praticamente há 6 meses, o Paulo descobriu o relacionamento deles dois e aí manteve a Rafaela em cárcere privado. E ela só conseguiu encontrar o Rafael 8 meses depois. Até que no dia 8 de junho de 2018, Isabela conseguiu encontrar com o Rafael numa festa junina. No dia seguinte, no dia 9, a Isabela teve uma crise de ansiedade e resolveu se encontrar com o Rafael novamente, para poder ver se ela conseguia melhorar ali aquela situação que ela estava passando. Paulo já estava ligando sem parar e mandando mensagem descontroladamente para a filha naquele momento. Até que o pai do ator resolveu ir buscá-los e ir até a casa do Paulo para tentar resolver aquela situação que nem ele nem a família estava aguentando mais, e nem a própria Isabela que estava passando por tudo aquilo. Foram até a casa do Paulo e tentaram conversar com ele. E quando eles chegaram lá, Isabela foi puxada para dentro da casa pelo pai. Então Rafael interviu naquele momento que ele puxou a Isabela para dentro de casa e tentou explicar para o Paulo que eles só queriam conversar e botar os pingos nos is para poder seguir aquela história da melhor maneira possível. Só que o Paulo, ele afirmou com muita propriedade que eles não tinham nada para conversar naquele momento. Dentro de casa, a Isabela ouviu 13 disparos do lado de fora e quando ela resolveu sair, já não tinha mais o Paulo e tinha 3 corpos estirados ali no chão. Mas então, como o Paulo Cupertino conseguiu ficar durante 3 anos foragido da polícia, se escondendo por aí sem deixar nenhuma pista. Logo depois do crime, o Paulo foi visto saindo da cena tranquilamente e entrando em seu carro que já estava estacionado numa rua próxima, num local um tanto quanto estratégico para ele já sair dali. Ele teve a ajuda de um amigo que não sabia de nada que tinha acontecido e concordou de levar ele até Sorocaba. Isso no dia 10 de junho, um dia depois do crime. Enquanto isso, já havia saído em várias manchetes de jornal a notícia da morte do ator e dos seus pais. A polícia recebeu centenas de denúncias dizendo que o Paulo já estava fora do estado ou até mesmo fora do país. Todas as denúncias foram checadas, mas nenhuma teve um bom resultado. O Paulo Cupertino, nesse momento, já tinha entrado na lista da Interpol como o cara mais procurado do Brasil, dando início a uma caçada quase que sem fim, que gerou até competições entre os policiais para ver quem conseguia solucionar o caso em primeiro lugar. Acontece que o Paulo estava sempre um passo à frente e era sempre avisado antes da polícia chegar, conseguindo assim fugir da cena naquele momento. Então ele dava sempre um jeito de fugir, mudando de aparência em cada cidade que ele ia passando. Até que em 2020 a polícia recebeu informações que ele estava trabalhando num sítio em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Mas assim que a polícia estava chegando e cruzando a fronteira, ele conseguiu se esconder ali num caminhão de melancia, conseguindo fugir mais uma vez. A revolta mediante esse caso foi crescendo porque, enquanto foragido por homicídio triplo estava livre por aí, Isabela era culpabilizada por diversas pessoas. Enfim, Paulo Cupertino foi preso em 16 de maio de 2022 num hotel na Interlagos, em São Paulo, depois de quase 3 anos foragido. Ele usava nomes e documentos falsos para conseguir manter o seu disfarce durante todo esse tempo, até que ele foi abordado pela PM numa ação de rotina e os policiais resolveram checar ali os documentos dele e desconfiaram de alguma coisa e dito e feito, ele estava com documentos falsos. Eles conseguiram confirmar que era o Paulo, o acusado de homicídio em 2019, pela morte do Rafael e de sua família. Depois de tanto se esconder, ele foi preso aí de uma maneira até que um tanto quanto inusitada. Talvez ele já pensasse que a polícia tinha até desistido dele a essa altura do campeonato. Mas dessa vez ele se deu muito mal e conseguiu pegar 98 anos de prisão aí dentro do Xilindró. Mas me conta aí, o que que você acha? Como que esse cara conseguiu ficar se escondendo durante o tempo todo? 3 anos é muito tempo, gente. Esse caso me deixou um tanto quanto encabulada.
E comenta aqui embaixo se você também ficou, não esquece de comentar os casos que você gostaria de ver aqui, se inscrever no canal para não perder nada e beijinhos, até a próxima.